Olá, meus queridos, graça e paz esteja convosco. Deus abençoe a sua vida, você que está assistindo este canal. Peço para você, quero te agradecer a você que está assistindo esse vídeo e quero agradecer você que está inscrito neste canal, os poucos que estão inscritos. Quero te agradecer a você que está inscrito neste canal. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Peço para você compartilhar esse vídeo e para o máximo de pessoas que você puder, e para que nós possamos ser um canal de Deus por intermédio da internet. Peço para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar a respeito dos vídeos. E eu creio que Deus irá falar conosco por intermédio da sua palavra. Já faz algum tempo que eu não faço um vídeo neste canal por conta do tempo, mas assim que é possível a gente vai publicar alguns vídeos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E através deste vídeo eu quero trazer uma palavra que faz jus àquilo que nós estamos vivendo tempos turbulentos, e através dessa palavra eu quero trazer um conforto e um consolo ao seu coração, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que mesmo já estava se enchendo de água, e já estava na polpa, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, neste texto, baseado à luz deste texto de Marcos capítulo 4, versículo de número 35 ao 41, é um texto muito conhecido, um texto conhecido de todos, e que faz jus àquilo que nós estamos vivendo nesses tempos de hoje. Tempos turbulentos, vivemos tempos delicados, ao qual pessoas estão se enquadrando nesses discípulos desesperados por conta das tempestades da vida. Mas eu quero trazer aqui ao tema deste texto 3 lições em meio a tempestades. Meus queridos, o texto nos mostra, no versículo de número 35, Jesus ele cita: e naquele dia. Qual é este dia? Esse dia é o dia em que Jesus inicia uma série de parábolas para com os seus discípulos. Agora eles entram num barco e no rumo a Gadara, a Decápolis, para Jesus libertar um homem que estava preso sobre algemas de demônios ali, que viviam nos túmulos, se cortando com pedra, vivendo uma vida presa ao diabo. E Jesus vai ao encontro deste lugar para libertar este homem, este jovem. E a Bíblia nos mostra que em meio ao caminho deste jovem, a Bíblia nos mostra que eles enfrentam uma grande tempestade. Se levanta um grande temporal de vento, como está no versículo 37. Note que eles estão indo para Gadara e esse vento se levanta. Como que esse vento ele não nos traz aviso, ele não traz aviso para com seus discípulos. Ele se levanta um temporal onde começa aquele transtorno e os desesperos dos seus discípulos, sendo os discípulos
experientes pescadores e conhecedores daquele lago de ponta a ponta. Agora estes homens mostram a sua desconfiança e o seu desespero em meio à tempestade e o temporal de vento que se levanta. Meus queridos, o vento e a tempestade, ela não nos manda aviso. Eles vêm de repente, repentinamente em nossas vidas. Quando se deparamos, estamos de frente com uma situação adversa, ao contrária, que nos perturba, que abala a nossa fé, que talvez até nós perdemos o chão e o equilíbrio da vida. Mas nós temos que entender algumas lições que Jesus nos ensina através deste texto. O texto mostra que a tempestade é tão grande que o barco quase vai a pique, a ponto das ondas entrarem para dentro do barco. E eu quero trazer aqui 3 lições em meio a esta tempestade no Mar da Galileia, que os discípulos enfrentam e que o próprio Jesus nos ensina, o Senhor Jesus. A primeira coisa que Jesus nos ensina é praticar aquilo que Ele nos ensinou. Meus irmãos, Jesus iniciou uma série de parábolas. Agora, naquele mesmo dia, os discípulos agora eles estão entrando não no estado de ouvintes, mas agora no estado da prática daquilo que Jesus lhes ensinou. Porque, meus irmãos, não é só ler a Bíblia, não é só ter os ensinamentos gravados em nosso coração, mas também é praticar aquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado. E agora Jesus, no versículo de número 40, mostra e aponta para eles que eles eram homens que não tinham fé. Eles tinham agora ouvido uma série de parábolas, de palavras do Senhor Jesus. E era para eles ter agora a fé no coração deles. Porque a própria Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor. Meus queridos, a primeira coisa que Jesus nos ensina em meio à tempestade é a promessa de Jesus. Note o versículo de número 35. Jesus lhe disse: e passemos para outra margem. O desespero dos discípulos mostra que eles tinham se esquecido que o Senhor disse que eles iam chegar na outra margem. O transtorno da vida, a tempestade da vida, os temporais da vida, os ventos ao contrário da vida, não nos podem nos abalar ao ponto de nos esquecermos da promessa de Jesus. Jesus, em toda a sua palavra, no seu evangelho, nos 4 evangelhos escritos pelos evangelistas, mostra que Jesus ele fez uma promessa, que ele nasceu, que ele ia padecer na mão de pecadores, que ele ia ser crucificado, ia derramar o seu sangue na cruz pela minha vida e pela sua vida, ia morrer, ia se entregar para o Pai, que ele disse: Pai, eu te entrego o meu espírito, mas ele disse também que ele ia voltar. Meus queridos, as tempestades da vida, as coisas que acontecem nessa vida, não pode tirar o seu foco, não pode tirar a promessa que Jesus deixou em sua palavra, que ele vai voltar nos buscar. A segunda lição que Jesus nos ensina nesta tempestade da vida é que quando se levanta um barco, o temporal de vento, os discípulos entram em desespero e Jesus estava dormindo na polpa do barco. A segunda lição que Jesus nos ensina aqui é que em meio à tempestade que se levanta para com seus discípulos, Jesus estava com os discípulos pessoalmente. A segunda lição é que no meio das tempestades, no meio da tempestade, a presença de Jesus estava com eles. Eles não deveriam ter medo, porque o próprio Jesus estava ali com eles. Eu quero te dizer algo, você que é crente, cheio do Espírito Santo, você que lê a Bíblia, você que ora e que tem a sua fé em Deus, você que conhece a palavra, você que tem a sua fé firmada em Cristo Jesus, você não deve temer. Mesmo que talvez o seu coraçãozinho pequeno se turba e se fecha aos ventos ao contrário da vida, eu quero te consolar nesta noite através dessa palavra. Jesus está com você.
Jesus está presente conosco. É uma promessa dele que ele deixou na sua palavra, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, irmãos. Não temas as tempestades da vida. Jesus está conosco. Jesus estava no barco. Ele estava com seus discípulos pessoalmente. Aquele que criou todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez, estava com seus discípulos. Ele estava ali com seus discípulos. Jesus está conosco em meio às tempestades da vida. Em terceiro lugar, que Jesus nos ensina aqui, é a tranquilidade de Jesus, a paz de Jesus. Meus queridos, o texto diz no versículo 37, a parte B do versículo diz, versículo 38, perdão, e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos acordaram dizendo: Mestre, o Senhor não importa que pereçamos? Meus irmãos, Jesus estava tranquilo. A terceira coisa que eu aprendo aqui é a paz de Jesus. Os discípulos tinham que se espelhar em Jesus, vendo ele tranquilo em meio à tempestade. O Criador do vento, o Criador do mar, o dono de todas as coisas, o que estava no princípio com Deus, estava tranquilo, estava calmo, estava dormindo. A paz de Jesus, através da pessoa de Jesus, estava no barco. Mas o desespero dos discípulos mostra que a incredulidade do coração deles abalaram a estrutura deles. O desespero deles mostram que eles não estavam confiando em Jesus. Mas Jesus estava ali tranquilo, com a sua paz. Estava com a sua paz tranquila no barco, em meio à tempestade. Espero que esse vídeo abençoe a sua vida e abençoe a sua fé. Que Deus abençoe em nome de Jesus.